Então, eu vou fazer uma breve revisão aqui com vocês, do que a gente viu na última aula, e depois a gente vai adiantar para algumas aplicações, que eu acho que o pessoal está mais interessado aí, certo? Muito bem. Então, o que a gente viu? Na aula passada, a gente viu que os transistores de efeito de campo eles podem ser feitos agora de uma forma diferente do que era do JFET. Essa forma diferente é acrescentar uma camada de óxido aqui na porta, né, do meu componente, de maneira que eu consigo agora fazer um isolamento elétrico entre a tensão que eu estou aplicando na porta e a corrente que está passando no meu componente. Qual que é a grande diferença em relação ao JFET? Se vocês se lembrarem, no caso do JFET, o terminal ele era ligado diretamente no componente, e aí, se eu aplicasse uma tensão positiva aqui, né, mais positiva do que aqui, eu tinha uma condução da junção PN, né, e essa junção, essa condução aqui que acontecia, ela não era boa para mim, portanto, eu só podia utilizar o componente com tensões negativas. No caso do MOSFET, isso não acontece, eu posso colocar aqui no meu VGG tanto tensões negativas, ele vai funcionar de uma forma parecida com o JFET, quanto com tensões positivas, onde eu aumento mais ainda o fluxo de portadores aqui no meu canal, tá? E aí a gente viu na aula passada que, de acordo com a variação do VGS, que é essa tensão que eu coloco aqui para poder polarizar o meu componente, se ele estiver do lado negativo, se for um VGS negativo, ele vai se comportar igualzinho o JFET, né? E no lado positivo, ele vai continuar aumentando a corrente. Óbvio que tem um limite aqui, que é o limite do próprio componente, da dissipação de potência dele, mas ele vai continuar aumentando essa corrente. E a gente viu que essa equação que rege, né, o componente não é uma equação exponencial, mas é uma equação quadrática. Então, o meu MOSFET D, ele é um dispositivo quadrático. A gente viu também que quando ele está utilizando VGS negativo, a forma, né, de estreitamento do canal aqui, ele é chamado de modo de depleção. Quando eu coloco o VGS positivo, que eu aumento mais ainda a corrente, ele é chamado de modo de crescimento, tá? Então, ou de enriquecimento. Então, esses são os dois modos principais de operação do MOSFET D, e o D quer dizer que ele é de depleção. Então, o MOSFET de depleção, ele tem essa característica que a gente está enxergando aqui, tá bom? A gente já tinha falado isso na aula anterior, a gente falou das curvas do MOSFET também, tá? E o que faltou falar? De uma aplicação. Então, o que a gente pode fazer agora, tá? Uma vez que eu tenho o transistor, aqui é a porta, aqui é o dreno, e aqui é a fonte, tá? Eu posso utilizar o transistor como um componente para amplificar, do mesmo jeito que eu usava no BJT. Para eu colocar ele, né, para ele poder ser um dispositivo amplificador, a gente precisa colocar ele na região ativa. E a região ativa precisa ser colocado, né, ajustado a um ponto quiescente, né, para que essa tensão VDS aqui, por exemplo, ela seja compatível com o meu sinal Vin para eu poder ter uma variação dessa tensão maior do que a minha tensão de entrada e obter a minha amplificação. Então, para eu conseguir utilizá-lo como amplificador, eu preciso polarizá-lo na região ativa. E aqui tem uma grande vantagem em relação ao BJT. O BJT ele sempre precisava de eu ter uma fonte de alimentação na base, né, para a gente poder gerar a corrente de base, e aí sim você coloca ele no ponto de operação que você quer. No caso do MOSFET, eu não preciso disso, né, pelo fato dele já ter com uma polarização zero, ele já tem uma corrente circulando aqui, que é quando eu coloco na polarização zero, essa corrente que circula aqui é o IDSS. Eu não preciso colocar nenhuma tensão na porta para que essa corrente IDSS circule. E essa corrente IDSS, né, junto com esse resistor, a gente consegue ajustar aonde é o ponto de operação
do meu componente. Como é que eu faço isso? Tá? É só eu colocar um resistor do gate para o terra. Esse resistor RG aqui, a tensão em cima dele vai ser 0. Porque não tem circulação de corrente, a gente viu, né, que não existe corrente passando aqui entre o gate e a fonte, porque eu tenho a camada de óxido, esse óxido não deixa passar uma corrente contínua aqui. Então essa tensão ela fica 0, tendo uma tensão VGS igual a 0, vai circular o IDSS. E aí quanto é que vale a tensão VDS? VDS vai ser o VD menos a queda de tensão em cima do RD. Então a partir dessa polarização aqui não requer nada, né? Eu só preciso colocar um resistor aqui para o terra, eu consigo ajustar o ponto de operação dele, calculando adequadamente o valor de RD. Tá? Então eu coloco na minha entrada um capacitor, do mesmo jeito que eu tinha feito, para poder isolar a polarização. Meu sinal alternado, nesse caso aqui, como a tensão é 0, ele não é deslocado, ele fica em torno do 0 mesmo. E fazendo uma variação em torno do VGS igual a 0, eu produzo uma variação em torno do IDSS. E essa variação em torno do IDSS, ela vai produzir uma variação na queda de tensão em cima do RD, que vai produzir uma variação na queda de tensão no VDS. Tá? De forma que, na minha saída, eu vou ter também um sinal variando da mesma forma aqui. Tá? Então, se eu aumento, só que aqui eu desenhei, só um minutinho, deixa eu só inverter aqui. Como a gente já tinha visto, né? Se eu aumento o VDS no ponto de vista positivo, o meu ID aumenta. Se o meu ID aumenta, quer dizer que a queda de tensão nesse resistor aumenta e, portanto, o VDS diminui. Então, aqui também, do mesmo jeito que lá no emissor comum do BJT, a gente tem uma inversão de fase entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Tá? E nesse caso aqui, quem controla a corrente que está circulando aqui não é a corrente de base, né? Não existe uma corrente de gate aqui. Quem controla é a tensão VGS. Então, essa é uma grande diferença também em relação ao BJT. A minha corrente é 0, tá? E minha corrente de polarização é 0. E quem controla a corrente que vai produzir o meu sinal de saída é a própria tensão VGS. Então, o MOSFET ele é um dispositivo controlado por tensão e não por corrente. Tá? Muito bem. Para eu saber, né, depois também conseguir calcular ganho, impedância de entrada, a gente precisa de ter alguns parâmetros aqui para o meu transistor. Se vocês se lembrarem bem, voltando nessa figura aqui, quando eu tinha o meu BJT, um dos parâmetros mais importantes no processo de amplificação, para eu conseguir saber de que forma que ela está se dando, é a relação entre as correntes, né? Corrente IB, a corrente IC e a corrente IE. Então, essa relação entre correntes aqui é que iria produzir a minha tensão de saída. E o que é que liga, né, a corrente que está entrando, né, a variação de corrente que está entrando aqui, com a variação de corrente que está saindo? É o parâmetro beta. Tá? Isso aqui é o que vai fazer a interligação entre eles. Então, na hora que a gente tinha o modelo AC, eu tinha no modelo AC uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente representava a corrente alternada IC, e essa corrente alternada ela era produzida a partir de uma corrente IB, que estava circulando aqui no meu resistor de base, né? Esse aqui é o modelo alternado. A partir de uma corrente IB alternada, eu produzia o IC. E como é que eu conseguiria calcular isso? Né? É só fazer o beta vezes o IB. Então, a ligação entre a entrada e a saída era dada pelo parâmetro beta, que é o ganho de corrente. Tá? Nesse caso, eu tenho uma variação agora da corrente ID, que é a corrente que está circulando no dreno, mas não a partir de uma corrente de porta, né? Essa corrente de porta, seja alternada, seja contínua, ela é 0, né? Eu não tenho uma corrente circulando aqui. Então, quem é que vai fazer o papel de variar essa fonte de corrente de saída? Que, na verdade, para o MOSFET não é mais IC,
mas é ID, né, que é a corrente de dreno. Então, para isso, a gente precisa desenvolver um parâmetro, que é o parâmetro chamado de transcondutância. O que é a transcondutância? Transcondutância é a relação entre a corrente ID feita através da tensão VGS. Tá? Quando eu tenho uma tensão numa ponta do circuito, que é essa tensão aqui, controlando uma corrente numa outra ponta do circuito, essa relação que eu vou fazer agora, que é de corrente por tensão, que é o inverso de resistência, corrente por tensão é uma condutância, e como elas estão sendo tomadas em pontos diferentes do circuito, uma está na saída, outra está na entrada, eu coloco o trans na frente. Então, é uma transcondutância. A transcondutância é exatamente, né, o parâmetro que essa curva está mostrando. Eu tenho uma curva de ID por VGS. A variação que eu tenho na minha tensão de entrada produz uma variação na minha corrente de saída. Tá? E se eu fizer a relação entre corrente e tensão, eu obtenho uma condutância. Então, essa curva é a curva que mostra a relação entre a corrente de saída pela tensão de entrada, então é a curva de transcondutância do componente. O parâmetro que eu preciso agora descobrir, que seria o equivalente do beta lá do meu transistor bipolar, ele é chamado agora de transcondutância do meu componente. Essa transcondutância, como é que eu consigo obter isso? Na verdade, a transcondutância é exatamente, né, a relação entre a tensão, a corrente e a tensão aqui. Só que como eu estou do ponto de vista alternado, e eu preciso trabalhar em torno do ponto quiescente, então vamos lá, se eu coloquei o ponto quiescente aqui no IDSS, próximo desse ponto quiescente aqui, ele é mais ou menos uma reta, né, que é onde a gente faz a linearização do processo para não ter distorção. Então eu vou trabalhar aqui perto. Então qual é a relação entre a corrente de saída para a tensão de entrada aqui perto, né, quando eu linearizo em torno desse ponto aqui? Linearizar em torno desse ponto, se a gente for pensar, do ponto de vista alternado, é pegar a derivada dessa curva no ponto quiescente. Então, ó, se a minha transcondutância, GM, ela é definida como a variação de ID na saída pela variação de VGS na entrada, então a transcondutância vai ser a derivada da curva ID por VGS tomada no ponto Q. Muito bem. Então, para eu conseguir achar essa derivada, eu preciso saber da equação, né? Então, a equação é uma equação quadrática, essa aqui é a equação teórica. Ela vai me dizer qual é a relação entre VGS e ID. ID é IDSS, que multiplica 1 menos VGS por VGS de corte. O VGS de corte é o VP, né, que a gente já tinha visto, que era a tensão de pinch-off ao quadrado. Então, vamos derivar essa equação. Se a gente derivar essa equação aí, né, depois vocês façam isso em casa, a gente vai obter que o meu GM, né, se eu pegar isso aqui e dividir por VGS, a gente vai conseguir achar que o meu GM, que é a transcondutância, que é o ID por VGS, vai ser menos 2 vezes IDSS, dividido por VGS de corte, 1 menos VGS por VGS de corte. Tá? Então, o que é o GM0? O GM0, na verdade, é a transcondutância no ponto onde eu estou com o VGS igual a zero, ou seja, está circulando o meu IDSS. Mas eu posso polarizar o meu transistor em pontos de VGS diferente de zero. Já já vou mostrar para vocês. Tá? Esse circuito anterior que a gente está falando aqui da polarização, o VGS é zero. Então, eu teria que usar o meu GM0. Tá certo? Que é essa equação aqui. Então, o GM0 ele pode ser calculado como menos 2 IDSS dividido pelo VGS de corte. O VGS de corte é o meu VP, que é a tensão de pinch-off. Então, eu consigo obter esse parâmetro que relaciona quem? Ele relaciona a corrente de saída, que é a corrente no dreno, pela tensão de entrada, que é a tensão entre dreno e fonte. Como está minúsculo aqui, é a variação dela, tá? Não é aquela polarização. Tá? Muito bem. Então, ó, o circuito é esse. Como é que eu consigo desenhar um equivalente AC dele, então? Como é que é o modelo AC?
eu tenho a minha tensão, o meu gerador aqui de entrada, meu Vin. Aí o capacitor é um curto-circuito, então o que eu vejo? Que eu já tenho aqui, no caso da polarização zero, eu tenho o meu resistor de porta ligado para o terra, então o RG vai para o terra. Aqui, entre a porta e a fonte, eu vou colocar um resistor que está representando isso, que é o chamado RGS. Mas óbvio, né? Como a gente viu que não tem um contato direto aqui, essa impedância é altíssima. Então, normalmente, a gente nem considera esse RGS, tá? Normalmente, a gente considera só o RG nesse modelo. Por quê? Como esse resistor é muito grande, se eu fizer o paralelo desse cara que é muito grande com outro cara, que também é grande, mas não é tão gigante assim, vai dar próximo do meu RG. Na saída, eu vou ter uma fonte de corrente, mas ao invés dela ter um beta vezes o IB, né, que circula aqui, ele vai ter GM vezes o Vin, que na verdade é o meu VGS, né? Aqui, a tensão que eu estou amplificando é o meu VGS, ela se transforma em corrente através do GM, então GM vezes essa tensão vai dar essa corrente aqui. E como é que eu produzo a tensão de saída? Passando essa corrente, né, nesses dois resistores aqui, eu produzo uma tensão de saída. O RD é o resistor que está no dreno, que ligado, né, do ponto de vista AC, a minha corrente, a minha tensão de alimentação, ela liga esse terminal aqui no terra, então o RD está para a terra, aqui eu teria um curto-circuito e a minha carga também está para a terra. Então, o modelo AC para o MOSFET seria algo desse tipo. Tá? Aqui na saída eu posso simplificar esse circuito fazendo o paralelo desses dois resistores, obtendo um resistor chamado RD, minúsculo, que seria o equivalente, né, dos meus dois resistores de saída. E como é que eu consigo ver o ganho de tensão? O ganho de tensão é tensão de saída, que é o Vout, dividido pela tensão de entrada. Quem que é a minha tensão de saída? A tensão de saída vai ser a corrente que está circulando. Quem é a corrente que está circulando? GM vezes Vin. Tá? GM vezes Vin é a corrente ID, que é a que circula na saída. Vezes o resistor equivalente desses dois aqui. Então, uma corrente vezes esse resistor vai dar a minha tensão de saída. Como está invertido, eu colocaria um sinal de menos aqui. O Malvino não coloca isso, mas é bom a gente sempre lembrar que esse sinal de menos significa inversão, tá? Dividido pela minha tensão de entrada. Como eu tenho tensão de entrada em cima e embaixo aqui, o meu ganho ele fica igual a GM vezes RD, tá? Então, o meu ganho de tensão nessa configuração de polarização zero, ela é dada por GM vezes o resistor equivalente na saída lá, que é o RD. Então, beleza. Então, esse aqui já foi, né, um parâmetro importante que a gente conseguiu descobrir no amplificador, que vai ser GM vezes RD. Se vocês compararem com o BJT, esse ganho de tensão para o emissor comum seria RC minúsculo dividido por RZ em linha. Tá? Então, é só para vocês verem essa diferença de parâmetros aí. Como é que eu obtenho o GM? O GM ele é obtido, né, através da minha curva, né, qual que é o ponto de polarização que eu estou, e o RD é o paralelo entre os resistores de saída. Como é que eu obtenho o RGS? O RGS são dados de manual, tá? O RGS seria VGS dividido por IGSS. Normalmente esse valor, ele é um valor muito grande, dado pelo manual, tá? Eu consigo encontrar isso de uma forma fácil lá. A minha impedância de entrada. Quem é a impedância de entrada? A impedância de entrada vai ser o paralelo desses dois caras. Lembrando que aqui eu não tenho, né, aquele resistor de saída, então o que essa fonte está enxergando já é o paralelo desses dois resistores, que é aproximadamente o resistor RG. O RGS é muito grande. Qual é a impedância de saída? Né? Se eu abrir o meu circuito aqui, ó, vou abrir aqui no RL, o que eu enxergo? Eu enxergo um resistor em paralelo com uma fonte de corrente. Portanto, qual é o resistor que eu estou enxergando? O próprio RD. Então, a impedância de saída vai ser o próprio RD. E essa impedância ela pode ser ajustada, né? Então, o que a gente vê aqui já de cara? Que a impedância de entrada é uma impedância muito alta,
basicamente dada pelo RG, por isso que eu coloquei, né, se vocês verem o circuito anterior, tinha um resistor de 1 mega aqui, para ter uma impedância muito alta, para ter um acoplamento de tensão legal. E a impedância de saída é o RD, que eu posso ajustá-lo de acordo com a minha necessidade. Lembrando que, como o meu ganho é GN vezes RD, o RD também faz parte aqui do meu ganho, então o RD ele influencia nos dois, tanto na impedância de saída quanto no ganho do meu amplificador, tá? Que é o GM vezes o RD minúsculo aqui. Então, ó, do ponto de vista de parâmetros AC, esse circuito de polarização zero é assim que eu faço os cálculos, né, de tensão de saída, né, de impedância de entrada, de impedância de saída, a partir desse modelo modificado aqui do circuito. Tá bom? Eu também posso polarizar o meu transistor num ponto diferente da polarização zero. E aqui também, olha que interessante, eu não preciso colocar nenhuma fonte ligada aqui. Se vocês repararem bem, a única diferença desse circuito para o anterior é eu colocar um resistor de fonte aqui, da fonte para o terra. Então, o meu terminal S ele não está mais ligado ao terra, ele está ligado em cima de um resistor. Tá? Bom, sabendo que nesse resistor aqui passa uma corrente chamada IS, que é a corrente de fonte, e essa corrente, né, ela pode ser dada pelo ID, que é a corrente de dreno. Então, a tensão que eu tenho aqui em cima desse resistor, que é o meu VS, vai ser dado basicamente pelo ID vezes RS. Tá? Na hora que eu faço isso aqui, olha que interessante, né? O VS é a tensão de polarização que aparece daqui para cá, do terminal S para o terra. Qual é a tensão que está aplicada aqui? Quem é o meu VGS, né? Para eu saber aonde é que está polarizado, qual é o ponto de polarização em termos da tensão VGS. Olha, se isso aqui é a minha porta, e eu estou pegando uma tensão da porta para o terra, a gente sabe que, devido à impedância de entrada aqui ser infinita, por conta do óxido, não circula corrente. Então, essa corrente aqui, IG, como eu estou ligado no terra, essa corrente é zero. Se essa corrente é zero, quer dizer que não tem queda de tensão aqui em cima. Tá? Esse resistor não vai ter queda de tensão. Mas, como eu estou pegando a tensão... eu escrevi errado aqui. O VGS não é daqui para o terra. O VGS é... Desculpa, foi uma falha minha aqui. VGS é a tensão daqui para cá. Tá? O VGS, né? Aqui está o S, aqui está o G. Então, o VGS está aqui. Ó. Quem é a tensão VGS? A tensão VGS vai ser a tensão deste ponto até este ponto aqui. Então, ela vai pegar esta tensão daqui para cá, que é zero, e a tensão que está em cima desse resistor, que, como eu estou pegando, né, com positivo no gate, ela vai ser invertida. Portanto, o meu VGS vai ser menos IDRS. Vai ser uma tensão negativa, dado por quem? Dado pela corrente ID e a resistência RS. Por que isso é importante? Deixa eu voltar aqui naquela curva que a gente tinha lá atrás. Deixa eu pegar a curva, tem que voltar vários aqui. Ó. Eu tenho aqui o meu VD, eu tenho o meu VDS. Tá? O meu ponto de polarização depende do meu VG, do meu VGS. Então, conforme eu tiver um VGS negativo ou positivo, eu estou em curvas diferentes. Então, a minha reta de carga ela pode ser a mesma, mas se o meu VGS for positivo, o meu ponto de operação está aqui. Se ele for neutro, né, que é aquele polarização zero, ele vai ter aqui. Se ele for negativo, vai ser aqui. Então, mexer no VGS necessariamente mexe no ponto de operação do meu circuito. Então, por isso que é importante eu conseguir saber qual é o valor que eu vou colocar nele para conseguir ajustar o VGS no valor adequado, conforme o meu uso aqui. Tá? Então, isso aqui é só uma outra forma de polarizar, além da polarização zero, ela é chamada de autopolarização. Por quê? Porque eu não preciso também de nenhuma fonte externa, só esse resistor aqui e a corrente que está circulando dentro do meu
passando pelo meu MOSFET, já é suficiente para polarizar a porta dele. Tá? Então, são duas formas de polarizar. Essa aqui eu nem vou, né, o modelo AC, é só você fazer a analogia, né, que a gente já tinha feito, então não vou entrar muito em detalhe, não. Tá? Muito bem, então o que a gente viu hoje foi como é que a gente utiliza o MOSFET-D para amplificar sinais, né, como é que a gente consegue transformar um circuito de polarização no modelo equivalente a C, e a gente viu dois tipos de polarização. A polarização zero, onde eu simplesmente coloco um resistor do gate para o terra para poder polarizá-lo, né, e aí eu ajusto o ponto de polarização a partir desse resistor RD. E também o autopolarização, em que eu também tenho, né, um resistor RG do gate para o terra, mas não é ele que faz o ajuste, quem faz o ajuste da polarização é o meu RS. Então, a partir do RS, eu ajusto um VGS específico, esse VGS vai gerar um ID específico, e esse ID vai modificar o ponto de polarização do meu circuito por conta do resistor RD. Então, são duas formas de fazer essa polarização. Tá? Muito bem. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o MOSFET-E. Eu não vou começar isso agora, porque senão é muita informação para uma aula só. Tá? E aí a gente vai caminhando para o final do semestre. Esse aí vai ser o último componente que a gente vai estudar. A única coisa que muda nele em relação ao MOSFET-D é que agora a minha junção PN, aliás, a minha camada P, que antes era restrita aqui e eu tinha, né, uma passagem livre aqui de corrente, mesmo sem polarização, agora eu não tenho mais. Eu vou ter uma coisa bem parecida com o BJT, né, um NPN, com a diferença de que, no caso do BJT, o meu terminal metálico ele estava ligado diretamente aqui no meio, que era a minha base. No caso do meu MOSFET-E, esse terminal ele é ligado numa camada de óxido de silício que isola a porta do restante do meu componente. Isso dá várias características interessantes, e aí na próxima aula eu vou explicar para vocês como é que é o funcionamento desse cara, o que a gente precisa fazer na porta para conseguir fazer circular corrente nele, e as diferenças que vai ter dele em relação ao MOSFET-D, que é o que a gente acabou de